Em um momento crucial para a democracia brasileira, assistimos, mais uma vez, a um espetáculo de hipocrisia e desespero, protagonizado por Jair Bolsonaro. O mesmo homem que, no passado recente, ergueu a bandeira da moralidade e da ética, exigindo a aplicação da lei da ficha limpa para servidores públicos. Hoje, ele se coloca como um dos principais opositores dessa legislação. O que mudou? A resposta é simples: o medo. Medo da cadeia, medo da justiça, medo de enfrentar as consequências de seus atos. E em um ato desesperado, Bolsonaro tenta, mais uma vez, manipular a opinião pública, clamando pelo fim de uma lei que foi criada justamente para proteger a sociedade de políticos corruptos e sem escrúpulos. A Lei da Ficha Limpa, sancionada em 2010, após um amplo movimento popular, foi um marco na luta contra a corrupção no Brasil. Ela estabelece que políticos condenados por crimes graves como corrupção, lavagem de dinheiro e abuso de poder não podem concorrer a cargos públicos, isto por um período de 8 anos. A lei foi criada para garantir que apenas aqueles com um histórico de integridade e probidade possam ocupar posições de poder. E foi justamente essa lei que, em 2018, impediu que Lula, condenado em segunda instância, concorresse à presidência. Na época, Bolsonaro e seus asseclas celebraram a decisão, afirmando que a justiça estava sendo feita. Mas agora, quando a possibilidade de ser enquadrado pela mesma lei se torna real, Bolsonaro muda de discurso e tenta convencer a população de que a lei da ficha limpa é um instrumento de perseguição política. É difícil não sentir indignação diante de tamanha incoerência. Bolsonaro, que se auto-intitula o defensor da moralidade, agora se coloca contra uma lei que foi criada para proteger a sociedade de políticos como ele. E o faz de forma descarada, sem qualquer pudor. Em seus discursos, ele tenta desqualificar a lei, afirmando que ela é usada de forma seletiva para perseguir seus aliados. Mas a verdade é que a lei da ficha limpa não faz distinção entre partidos ou ideologias. Ela é clara, ela é objetiva. Quem comete crimes graves não pode ocupar cargos públicos. Ponto final. Só isso. O que Bolsonaro não consegue entender, ou talvez não queira entender, é que a lei da ficha limpa não é um instrumento de perseguição, mas sim de proteção. Ela protege a sociedade de políticos corruptos, de pessoas que usam o poder em benefício próprio, em detrimento do bem comum. E é exatamente por isso que ele se sente ameaçado. Porque, no fundo, ele sabe que se a lei for aplicada de forma justa e imparcial, ele não terá mais espaço na política brasileira. Mas o que mais choca em toda essa história não é apenas a hipocrisia infame de Bolsonaro, mas a tentativa de manipular a opinião pública. Ele sabe que, para sobreviver politicamente, precisa convencer as pessoas de que a lei da ficha limpa é injusta, e que a lei da ficha limpa é usada para perseguir seus aliados. E, para isso, ele não mede esforços, usa de retórica inflamada, de discursos emocionais, de fake news, tudo para tentar deslegitimar uma lei que foi criada para proteger a sociedade. E o pior é que, infelizmente, há quem caia nesse jogo. É por isso que precisamos, mais do que nunca, nos manter vigilantes. Não podemos permitir que a lei da ficha limpa seja desmoralizada por aqueles que têm medo de enfrentar a justiça. Não podemos permitir que a luta contra a corrupção seja deslegitimada por aqueles que só pensam em seus próprios interesses. Precisamos defender a lei, não porque ela é perfeita, mas porque ela é necessária. Ela representa um avanço na luta por uma política mais ética, mais transparente, mais justa. E é por isso que precisamos nos manifestar. Precisamos mostrar que não estamos dispostos a aceitar a manipulação, a hipocrisia e o desrespeito às instituições. Precisamos mostrar que acreditamos na justiça, acreditamos na ética, na integridade, e que não vamos permitir
que esses valores sejam pisoteados por aqueles que só pensam em si mesmos. Temos que nos manifestar. E a hora é essa, a hora é agora. Você acredita que políticos condenados por crimes graves devem ter o direito de concorrer a cargos públicos? A lei da ficha limpa foi criada para proteger a sociedade de políticos corruptos. Será que estamos dispostos a abrir mão dessa proteção legal? Como você se sente ao ver um político que antes defendia a lei da ficha limpa, agora lutar com unhas e dentes contra ela? A incoerência de Bolsonaro é um reflexo do seu desespero. Será que podemos confiar em alguém que muda de posição conforme seus interesses? O que você está disposto a fazer para defender a lei da ficha limpa e a luta contra a corrupção? A democracia depende da participação de todos. Será que vamos ficar calados enquanto tentam deslegitimar uma lei que foi criada para nos proteger? Pense nisso. Pense bastante nessa questão. A luta contra a corrupção não é fácil. Ela exige coragem, determinação e, acima de tudo, integridade. Mas é uma luta que vale a pena, porque é uma luta por um país mais justo, por um país mais ético, por um país mais transparente. E é por isso que não podemos desistir. Não podemos permitir que a lei da ficha limpa seja desmoralizada por aqueles que têm medo de enfrentar a justiça. Não podemos permitir que a luta contra a corrupção seja deslegitimada por aqueles que só pensam em seus próprios interesses. Nós, todos nós, precisamos nos unir, precisamos nos manifestar e mostrar que não estamos dispostos a aceitar a manipulação, a hipocrisia e o desrespeito às instituições. Precisamos mostrar que acreditamos na justiça, que acreditamos na ética, na integridade. E não vamos permitir que esses valores sejam pisoteados por aqueles que só pensam em si mesmos, só olhem para o seu próprio umbigo. A democracia é um bem precioso, mas ela só sobrevive se for defendida. E é por isso que precisamos, mais do que nunca, nos manter vigilantes, porque a luta contra a corrupção não é apenas uma luta política, é uma luta por um futuro melhor. E esse futuro depende de cada um de nós. Então eu pergunto mais uma vez, você está disposto a lutar por esse futuro? Você está disposto a defender a lei da ficha limpa? A luta contra a corrupção, a democracia? Porque no final das contas, a escolha é nossa. E o futuro do nosso país depende dessa escolha. Eu espero que este vídeo seja republicado várias vezes. A plataforma não contribui. Pela plataforma, o vídeo fica estagnado. Mas eu espero que esse vídeo seja reverberado, que seja republicado, que seja repostado nas redes de cada um de vocês, que nós consigamos chegar assim às autoridades e marcar presença nesta luta contra a corrupção. Obrigado e até o próximo vídeo.